Capítulo 4, a partir do versículo 35. Se você está sem a Bíblia, sem sua espada, o Nicolas vai projetar aqui no telão, você acompanha no telão. É um texto muito conhecido. Jesus acalma a tempestade. Inclusive no nosso canal, eu ministro esta palavra sobre Jesus acalma a tempestade de uma outra forma. Hoje Deus me deu um novo entendimento, uma nova mensagem, porque a palavra de Deus, ela é nova e ela se renova a cada dia. Aleluia. Deu tudo certo aí? Marcos 4, 35. Tá bom? Por favor, projeta aí no telão. Marcos, capítulo 4, 35. Eu vou ler na minha Bíblia e você acompanha aí, tá bom? Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a se encher. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A última frase do versículo 41. Os discípulos disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia. Põe a mão no seu coração. Você que está em casa acompanhando pela internet também, faça essa oração junto conosco. Repita assim, você que está aqui, as 300 pessoas que estão aqui. Glória a Deus, pela fé a gente já está enxergando. E você que está em casa, repita assim: Senhor Jesus, eu preciso que a tua palavra seja profecia na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. De vez em quando você dá um glória a Deus aí, irmão, minha irmã, tá? Para mim não achar que eu estou sozinho aqui, tá bom? Combinado? Aleluia. Eu quero começar dizendo que você já percebeu que quando a gente está no meio de uma tempestade, passando por uma tempestade, quando nós estamos em crise, em meio a um deserto, a gente temos a ilusão, a gente tem um pensamento que é só nós que temos problemas nessa vida. Você já percebeu isso? Que o resto do mundo vai bem, obrigado. É só nós que temos problema. A gente acha que a nossa casa está com problema e a casa do vizinho está tudo ok, está tudo mil maravilha. A gente tem essa ilusão. E as tempestades que acontecem na nossa vida, as crises, as dúvidas que nos assolam, elas são pedagógicas. Você sabia disso? Como assim, pastor? Ela nos ensina, ela nos instrui, nós aprendemos com elas. Nós nos fortalecemos quando vêm as crises, as tempestades, as dúvidas sobre a nossa vida, porque quando nós saímos dela, nós nos tornamos mais fortes, nós saímos mais forte. Está sendo assim nesta pandemia. Quantas pessoas não se reinventaram no meio desta pandemia?
estamos saindo dela, glória a Deus, que a vacina chegou, aleluia. Ainda não chegou até nós, mas já está aí nas portas batendo, então glória a Deus, porque chegou. Estamos saindo mais fortes, aleluia. Nós aprendemos com a crise. Fato é, todos nós sem exceção, nós passamos por tempestades, crise, por desertos, e eu quero dizer para você, que o homem e a mulher de Deus, ele tem testemunho, ela tem testemunho. Se você ainda não tem testemunho de vida com Cristo, é porque você ainda não passou pelo seu deserto, ou ainda não saiu dele. Talvez você esteja passando neste momento pelo deserto, pela crise, mas eu quero te dizer, para você glorificar Deus, este deserto vai passar na tua vida, aleluia. Esta crise, essa tempestade, ela vai passar, porque o deserto na nossa vida é faculdade, é escola, é aonde nós vamos passar por ele, e lá na frente nós vamos testemunhar, nós vamos dar testemunho daquilo que Deus fez em meio à tempestade na nossa vida, o livramento, a salvação, glória a Deus. E sobre o texto que lemos, esse texto do evangelista Marcos, seu nome era João Marcos, tá? Marcos escreveu capítulo 4, a partir do versículo 35, ele fala sobre Jesus acalma a tempestade. O texto diz que Jesus e seus discípulos, eles estavam no mar da Galileia, lago do Tiberíades. Na verdade, é chamado mar da Galileia, mas não é um mar, ele é um lago. Mas eu não sei por que chamam de mar. Quando a gente for para Israel, que está perto, né? Só a nossa viagem, ela foi só adiada, porque para entrar agora em Israel, você tem que comprovar que tomou a vacina. E enquanto todo mundo da caravana não tomar a vacina, não podem marcar. Então, quando todo mundo tomar, eles vão remarcar a nossa viagem. E aí quando eu chegar lá, depois quando eu voltar, eu vou contar para vocês sobre isso. Mas por que ele tem o nome de mar, mas ele na verdade é um lago, né? Lago do Tiberíades. E o texto diz que já era tarde. Jesus, ele tinha andado o dia todo, ensinando, curando, abençoando, discipulando. Ele tinha andado o dia inteiro e ele estava cansado. Aí você fala: ô pastor, Jesus se cansa? Com certeza, meu querido. Jesus, ele era 100% Deus, mas também ele era 100% homem. Então Jesus, ele tinha as mesmas necessidades que eu e você tem. Jesus, como homem, ele passou pelas mesmas provações, perseguições, sentimentos que eu e você também tem. Amém? Então ele se cansou, a Bíblia diz. E Jesus, ele diz aos seus discípulos aqui no início: passemos para a outra margem. Veja que a ordem veio do mestre. Foi Jesus que disse isso, não foi o pastor, não foi um discípulo, foi o mestre que disse. E muitas vezes, quando a gente ouve a voz do mestre, a gente fica questionando. Você já parou para pensar isso? Deus manda a gente ir ou a gente parar. Às vezes a ordem de Deus é vai, e às vezes a ordem de Deus é espera. E a gente fica se questionando: mas Deus, por que isso, Deus? Para que isso? Deus, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu não tenho? Por que eu tenho que ir para o outro lado, Senhor? Quando na verdade a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável na nossa vida. O que nós temos que fazer é crer, é acreditar e obedecer à voz do Senhor. Aleluia! Temos que parar de ficar questionando e confiar naquele que deu a ordem, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Não foi Jesus que falou?
Então vai, meu querido, minha querida, acredita, confia, porque você está debaixo de uma palavra, de uma promessa, a promessa dele, aleluia. Você vai vencer esta crise, essa dificuldade, essa batalha, essa tempestade, no nome de Jesus, aleluia. Obedeça, porque do outro lado está a sua bênção preparada para você, vai tomar posse. Se você crê, diz assim: glória a Deus, aleluia. Hoje o Senhor Jesus, Ele te convida para você sair do natural e entrar no sobrenatural dele, aleluia, glória a Deus. Nós vamos voltar para a palavra. Versículo 37 diz que se levantou uma grande tempestade, se levantou, e aí muita gente fala assim: pastor, por que nós temos que passar por tempestades na nossa vida? Por que homens e mulheres de Deus passam por tempestades, por crise, pela crise da dúvida? Por que, pastor? E aí, o que eu aprendo com isso? Em primeiro lugar, enquanto nós estivermos neste mundo tenebroso, nós vamos passar por dificuldades, sim. Mas o dia que nós formos promovidos para a glória, junto ao nosso Deus, aí cessará todo o mal na nossa vida, toda perseguição, e viveremos um momento de paz na eternidade com Ele, aleluia. Outra coisa que eu aprendo: primeiro, tempestades, crises e dúvidas, elas são imparciais. Diga assim: são imparciais. Repita de novo: são imparciais. As tempestades, as crises, elas não fazem seleções. Ela não escolhe falar assim: ah, eu vou pegar esse irmão e essa irmã não vou pegar. Não, ela é imparcial. Quando ela entra dentro de uma família, ela atinge todo mundo que estiver na frente. Quando ela entra dentro de uma empresa, ela atinge todo mundo, crente ou não, ela atinge, respinga em todo mundo. O fato de Jesus estar dentro do barco da nossa vida, isso não nos isenta de não passarmos por dificuldade, de perseguição, de tribulação, de tempestade. O fato de Jesus estar conosco dentro do barco não significa que eu não vou ter problema, não vou ter aborrecimento na minha vida. Entenda isso, em nome de Jesus. Por quê? Porque tempestades são imparciais, e a crise da dúvida, ela vem para todo mundo. Quer dois exemplos bíblicos de grandes homens de Deus que viveram crise da dúvida? Primeiro, o profeta Elias. Quando você vai lá em 1 Reis, capítulo 18, você vê Elias desafiando os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. E fora os 450 profetas de Baal, Elias ainda desafia os 400 profetas do poste ídolos de Azera. Então são 850 atribulados ali contra Elias, um homem de Deus. E ali você lendo, você lembra que Elias ora e fogo do céu cai. Olha que glória! Consome todo o holocausto que está ali foi colocado um novilho num altar, molhado várias vezes, né? E ali o fogo vai e consome aquele sacrifício, e todo mundo fica espantado com aquilo. Olha que glória, que momento maravilhoso aconteceu ali, tremendo. E o profeta, ele é o personagem daquilo que está acontecendo. E aí você pula um capítulo, vai para o capítulo 19. Logo após Elias ter orado a Deus e caído fogo do céu, ter feito essa obra maravilhosa através do profeta, ele ouve dizer que Jezabel, a tribulada da Jezabel, está querendo matar ele. Ele entra em depressão, foge, se esconde
e pede a morte. Olha só, e você fala, meu Deus, o homem, um capítulo antes, foi usado poderosamente na mão do Senhor, e aqui ele já está em depressão, porque a crise das dúvidas vem para todo mundo, é imparcial, a crise vem. Outro exemplo é João Batista. O próprio Senhor Jesus disse de João, falando assim, dentre os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João o Batista, porque ele batizava, ele recebeu o nome de Batista, João Batista. O próprio Jesus deu testemunho dele. E João Batista, quando vê Jesus vindo, Mateus capítulo 3, versículo 11, quando vê Jesus, não, na verdade, não é Mateus 3,11, Mateus 3,11, João está conversando com os discípulos dele, ainda Jesus não tinha vindo, e ele está conversando com os discípulos, ele fala assim, eu vos batizo com água, mas após mim virá um, que batizará vocês com fogo, a qual eu não sou digno nem de amarrar a sandália dele. Olha o testemunho que ele dá. Aonde João vê Jesus, está lá no livro de João, capítulo 1, versículo 29. Jesus vindo, e João olha e diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele dá testemunho de Jesus. Logo mais para frente, o rei Herodes prende João Batista, Mateus capítulo 11. E aí quando ele está preso, e ele sabe que ele vai morrer, entra na crise das dúvidas. Ele manda 2 discípulos ir ter com Jesus, e os discípulos chegam e falam, mestre, nosso Senhor, nosso mestre, nosso profeta João Batista, nos mandou até o Senhor para perguntar, é o Senhor mesmo o Messias, o Cristo, que haveria de vir para nos abençoar, salvar a humanidade, ou ainda não é, nós temos que esperar ele vir? Olha a crise, ele lá atrás deu testemunho, depois ele ficou com dúvida, a crise das dúvidas. O que eu quero dizer com isso? A crise quando chega, ela atinge toda, ela é imparcial, todos, todo mundo. Segundo, tempestades, crises e dúvidas são inevitáveis e imprevisíveis. Repita assim, são inevitáveis e imprevisíveis. Você não sabe quando ela vem, ela te pega de sopetão, de surpresa. Aliás, tem crise e tempestade que você até sabe que ela vai chegar, você sabe que ela está vindo, mas você não consegue prever o prejuízo que ela vai causar, o estrago que ela vai causar, a violência que ela está vindo, ali a dimensão, proporção que ela vai tomar na sua vida. Isso a gente não consegue prever. Quer um exemplo bem simples e prático? Lembra da pandemia quando veio? A gente estava esperando, foi noticiário que ela estava vindo e nós ficamos esperando. O que aconteceu? Todos nós acreditávamos que ela passaria logo. Muitos de nós achando, não, daqui um mês ela vai embora, tudo volta ao normal. E o que aconteceu? Não estávamos preparados, ninguém se preparou para passar um ano nessa pandemia. Por quê? Porque crises, tempestades e dúvidas são imprevisíveis, são inevitáveis. Ninguém se preparou. Aí houve fechamento, até hoje acontece, fechamento, isolamentos, os cuidados de máscara, o cuidado ali de distanciamento, álcool gel, prejuízo financeiro e o pior, tivemos muito prejuízos de vidas, isso que é o pior. Se fosse financeiro, só corre atrás e restaura, recupera, mas o prejuízo de vidas foi o pior. Isso não tem mais como recuperar, infelizmente. Então, as crises elas são inevitáveis, imprevisíveis. Em quarto lugar, tempestades, crises, dúvidas, elas exigem de nós firmeza, fé e confiança. Diga assim: firmeza, fé
e confiança. Ela vem, mas ela exige fé, firmeza e confiança da nossa parte. É fácil ter fé, igreja, quando tudo está bem na minha vida, quando a conta está azul, quando não me falta nada em casa, quando eu estou com o meu emprego. É fácil ter fé aí. É fácil acreditar quando eu tenho pessoas do meu lado caminhando comigo, que diz para mim: olha, fique em paz, eu estou aqui, se você precisar eu te ajudo. É fácil você ter fé nesse momento. Mas quando você se vê sozinho, se olha para o lado e não encontra ninguém para estender a mão, quando você tem que fazer as coisas sozinho, sabe aquela situação de você chupar cana e assobiar ao mesmo tempo, porque não tem ninguém para fazer isso, e você tem que se virar. É quando o valor que você recebe, aí você vai pôr na balança, você vê que não dá para pagar as contas, você fala: Jesus, me ajuda. É quando a tempestade, como aqui no texto, a tempestade vem e as ondas, as águas enchem, entra dentro do barco, e você fala: e agora? Moiou, vai dar ruim, vou afundar, vou a pique. Foi o caso aqui dos discípulos. Eles sabiam andar de barco, eles tinham experiências de andar de barco, e talvez eles não acordaram Jesus a princípio, porque talvez eles pensaram: não vamos incomodar o mestre, não, a gente se vira, a gente dá um jeito. Esse é o problema de muitos de nós. Nós queremos resolver as coisas na força do nosso braço, e aí a gente só pede socorro e ajuda nos 45 do segundo tempo, quando a gente já está se afogando. E nós não precisamos agir dessa forma. Você não precisa esperar o barco vir a pique, você afundar, para você gritar socorro, em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, e aí eu quero que você levanta a sua mão direita, assim como a mão direita significa um sinal de autoridade, e eu quero que você receba em nome de Jesus. Eu quero profetizar que mesmo que a tempestade venha e te pegue de surpresa, mesmo que você não saiba o que fazer quando ela vir, e mesmo que você perca o controle da situação, eu quero te dizer que a presença de Jesus dentro do barco da tua vida vai fazer toda a diferença, e você vai passar e ninguém vai se perder, ninguém vai precisar ficar assim, em nome de Jesus, chorando, porque vai passar essa tempestade, vai cessar na tua vida, e você vai cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Se você crê, diga assim: aleluia. Diga: eu creio. Aleluia. Os discípulos aqui, eles não deveriam ter medo por dois motivos, e é o mesmo motivo que você não deve ter medo. Primeiro, pela presença de Cristo dentro do barco. Jesus, Ele está com você, aleluia. A presença dEle é real na tua vida. E segundo, pelas promessas que Deus fez na tua vida, assim como fez na deles. Não precisa ter medo não, você tem promessa. Ah, pastor, mas eu não estou vivendo, não estou vendo essas promessas. Aonde estão essas promessas? Queridos, talvez Deus não entregou ainda na tua mão, porque você não está preparado. Tem promessa que Deus não nos dá, porque ainda estamos como crianças, nos comportamos como criança na presença de Deus. E se Deus der para nós agora, com a mentalidade que nós temos, nós vamos o quê? Fazer pouco caso, e nós vamos assim perder a promessa, não vamos honrá-la, não vamos usar de uma maneira consciente. Um exemplo ontem, falando como criança, né, quando recebe, porque criança nunca come doce, quando come se lambuza, e nos comportamos assim muitas vezes. Ontem eu estava com a Aurora, minha neta, no colo. Eu não sei se foi o Daniel ou a Natália, deu aquele chocolate bombom para ela, né? Abriram uma caixa de chocolate e eu tô com ela ali no colo. Aí eu tô vendo na mãozinha dela, ela segurando o chocolate aqui. E daqui um pouco eu tô vendo ela fazer assim, aquele negócio tudo, né? A mãozinha tudo já suja. E ela começa e não sabe comer. Aí começa a fazer assim, aí daqui um pouco a boca toda suja. Aí eu falei: ei, Jesus. Aí eu fui, lavei ela, mas o medo dela passar, né?
vai estar toda lambuzada a mão, a boca, e nós nos comportamos assim muitas vezes. Deus, Ele quer, Ele tem prazer em nos abençoar, mas a pergunta é: estamos preparados para receber aquilo que Deus tem para dar? Se ainda não está, é por isso que você, igreja, ainda não recebeu. Mas espera mais um pouquinho, vai acontecer na tua vida. Aquilo que Deus tem prometido para você, vai acontecer em nome de Jesus. Aleluia. Em quarto e último lugar, prepara um louvor no final, para a gente louvar a Deus, tá? Para a gente orar. Prepara, eu não vou nem falar qual, vou deixar Deus te usar em nome de Jesus. Aleluia. Em quarto e último lugar, tempestades, crises, dúvidas, elas são passageiras. Diga glória a Deus. Diga assim: são passageiras. Diga para alguém do teu lado assim, diga assim, ó: essa tempestade vai passar. Fala para ele, para ela. Profetiza isso. Fala: vai passar em nome de Jesus. Glória a Deus. Nicolas, Tiago 1, versículo 2. Enquanto o Nicolas está achando Tiago 1:2, eu quero dizer para você o que está escrito em 1 Coríntios 10:13 em diante. 1 Coríntios 10:13 diz assim: não veio sobre vós tentação, provação, dificuldade que não seja humana, e mais fiel é Deus, que não deixará que você seja provado, tentado, mais do que você possa suportar, que as suas forças possam resistir. E quando vier a tentação, a provação, a tempestade, a crise, Deus, Ele dará o escape na tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Tiago querido, meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passade por várias provações. O 3, sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança. E para finalizar o 4, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando coisa alguma. Pode ter glória a Deus, aleluia. É isso que Deus tem para mim, para você, igreja. É isso que Ele tem, vitória para a nossa vida. O texto aqui diz que no meio da tempestade, quando ela se levantou, os discípulos acordaram o Mestre Jesus. E o que eu aprendo? Eu aprendo que no meio da dificuldade aqui, Jesus foi despertado. E quem despertou Jesus, o que despertou Jesus, foi o clamor dos discípulos: Mestre, nos ajude, não importa que pereçamos, Senhor, estamos a perecer, nos ajude. O desespero, o clamor dos discípulos. E aí eu pergunto para você, igreja, você que está em casa nos assistindo, na dificuldade, em meio à tempestade, em meio à crise, você tem buscado a face do Senhor, você tem clamado a Ele, você tem feito propósitos de jejum e oração ao Senhor? Aí você vai responder para você mesmo. Esse é o segredo e a chave para a tua vitória. Enquanto você ficar na sua, no seu quadrado, nada vai acontecer. Mova-se em nome de Jesus, saia da zona do conforto e venha para Cristo, para a presença dEle, em nome de Jesus. Clame a Ele, chame a atenção dEle, em nome de Jesus, através da oração. Glória a Deus. E Jesus, Ele acorda, e o texto diz que Ele repreende o vento e o mar. Oh, aleluia. Eu imagino ali Jesus na hora que disse: vento, aquieta-te, mar, né, aquieta-te. Eu fico imaginando, sabe o que? O vento e o mar conversando. Na minha doideira aqui, eu fico imaginando o mar e o vento conversando, falando: rapaz, você está ouvindo essa voz? E o outro fala: eu estou. Rapaz, eu conheço essa voz. Eu falo: eu também conheço. E um diz para o outro assim: é a voz do nosso Criador, aleluia.
E na mesma hora, diz que a tempestade se fez bonança, aquietou, acalmou. E ali, todos ficaram maravilhados. Queridos, há um ditado popular que diz aí: olha, tarda, mas não falha. Eu quero dizer, igreja, o nosso Jesus, ele não tarda e não falha. O nosso Jesus, ele chega na hora certa, ele nunca chega atrasado. E se você hoje precisa de um milagre, Jesus, ele está aqui, aleluia. Ele disse ali em Mateus 28:20: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, aleluia. Outro ditado que é errado, onde dizem assim: todos os caminhos levam a Deus. E eu quero te dizer, somente um caminho leva a Deus, esse caminho se chama Jesus Cristo, aleluia. Somente um mediador entre os homens, a qual importa que sejamos salvos, o nome dele se chama Jesus Cristo, aleluia. É ele que devemos buscar, aleluia. E vamos ler, se o Nicolas puder projetar, Marcos de novo, capítulo 4, versículo 41. O último versículo, projetar aí, 4:41, Marcos. Eles sentiram grande temor e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Fica de pé em nome de Jesus.